paz do Senhor, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao Devocional com Deus, onde diariamente deixamos o Espírito Santo nos guiar pela palavra, nos ensinar e nos transformar. Hoje vamos estudar juntos uma das verdades mais profundas do Evangelho, a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Texto base, Romanos capítulo 6 verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. No capítulo 5, Paulo nos mostra o contraste entre Adão e Cristo. Por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo e trouxe a morte. Por outro homem, Jesus, veio a justificação que traz vida. Ele termina afirmando que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Mas isso levanta uma dúvida perigosa: se a graça cobre o pecado, então podemos continuar pecando para que a graça aumente? É a isso que o capítulo 6 vem responder de forma clara: não. Explicando o capítulo 6 verso por verso. Versos 1 e 2, Paulo quebra a ideia errada de que a graça é licença para pecar. Ele diz que quem morreu para o pecado não pode continuar nele. Morte significa separação. Versos 3 e 4, ele explica que o batismo é um sepultamento. Não é só um mergulho na água, é um ato espiritual profundo, onde o velho homem é enterrado e uma nova vida começa. Versos 5 ao 7, somos unidos a Cristo tanto na morte quanto na ressurreição. O velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos. Quem morreu foi justificado. Versos 8 ao 10, assim como Cristo morreu uma vez e agora vive para Deus, nós também devemos viver assim. Ele não morre mais e o pecado não tem domínio sobre ele, e também não deve ter sobre nós. Versos 11 ao 14, devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Isso exige não permitir que o pecado reine no nosso corpo e não oferecer nossos membros como instrumentos de injustiça. Versos 15 ao 19, Paulo reforça: a graça não é desculpa para pecar. Somos servos de quem obedecemos. Antes éramos servos do pecado, agora, somos servos da justiça. Versos 20 ao 23, antes, nossos frutos eram morte e vergonha, agora, são santificação e vida eterna. O capítulo termina com a famosa frase: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O verso 4 em destaque. Este verso é o centro da mensagem: fomos sepultados com Cristo para viver uma vida nova. O batismo é mais do que um ato simbólico, é o funeral do velho homem. Imagine o caixão sendo fechado e a terra cobrindo, ali ficam seus pecados, vícios, mentiras, rancores e tudo que o separava de Deus. Quando você sai da água, é como Cristo saindo do túmulo, não para continuar a vida antiga, mas para começar uma totalmente nova. Andar em novidade de vida significa que o passado não dita mais suas escolhas, que o pecado não tem mais domínio, que você não vive mais guiado pela carne, mas pelo Espírito. É viver com novos pensamentos, novas atitudes, novos desejos. Erro a evitar. O maior erro é dizer que morreu para o pecado, mas continuar vivendo como antes. É como alguém que foi libertado da prisão, mas decide voltar para a cela todo dia à noite. Muitos foram batizados na água, mas não no coração, saíram molhados, mas não transformados. Se você foi sepultado com Cristo, não pode continuar carregando o peso do velho homem. O pecado não é mais seu senhor, e viver como se fosse é negar a obra da cruz. 3 pontos poderosos da palavra. Primeiro, morte para o pecado é rompimento definitivo. Quando Cristo morreu, ele rompeu o poder do pecado sobre nós. Isso não significa que nunca seremos tentados, mas que não estamos mais sob o domínio dele. Você não é obrigado a obedecer à carne. Segundo, ressurreição traz uma nova identidade. Você não é mais quem era. A vergonha, a culpa e o passado não têm mais poder sobre sua vida. Assim como Cristo saiu do túmulo em glória, você também saiu para viver uma vida de santidade e propósito. Terceiro, novidade de vida é escolha diária. A ressurreição é um evento, mas andar em novidade de vida é um processo. Todo dia você decide deixar o velho homem enterrado e viver como nova criatura. Isso exige vigilância, oração e entrega constante.
Ligação com Jesus. Tudo isso só é possível por causa de Jesus. Ele entrou no túmulo para que você pudesse sair dele. Ele morreu a sua morte para que você vivesse a vida dele. No batismo, você se identifica com a cruz, o túmulo e a ressurreição de Cristo. Assim como a pedra foi removida do túmulo no terceiro dia, Deus remove as pedras que te impedem de viver a plenitude da vida nova. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está atuando em você hoje. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários, #novidade de vida. Deus abençoe, amamos vocês!